Sejam bem-vindos aqui ao meu canal de palestras espíritas. Eu sou o Jorge Jossi Wagner e esse vídeo tem por título O Espiritismo e a Mediunidade. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, agradeço a Deus pela feliz oportunidade. Mediunidade, tanto falado, tanto repetido nos tempos atuais, é um assunto bem interessante e que é necessário que nós entendamos exatamente o que é a mediunidade, para que ela serve, quem é o médium, onde nós encontramos instruções para bem trabalhar com esse efeito que nós, espíritos, todos nós temos. A mediunidade é a capacidade natural de intermediar o plano físico e o plano espiritual. É uma faculdade orgânica e não constitui um patrimônio especial de grupos, de pessoas e muito menos de uma religião. O médium é a pessoa que tem a capacidade de ser a intermediária entre o mundo material, que chamamos também de mundo corporal, e o espiritual. Essa capacidade é um dom do espírito, mas o seu exercício depende de certas disposições orgânicas. É exatamente isso que nós vamos comentar agora. É um compromisso assumido antes da reencarnação e que tem por finalidade a renovação espiritual do próprio médium, pelo trabalho voltado ao bem e, claro, pela ajuda que o próprio médium, com o seu trabalho, vai prestar à coletividade, à sociedade, porque todos nós somos seres gregários, vivemos em sociedade e logo uns dependem dos outros. Todos nós somos mais ou menos sensitivos, ou seja, capazes de sentir de alguma forma a presença de espíritos ao nosso redor. Mas, despreocupados dessa realidade, fatos estranhos acontecidos conosco passam sem uma explicação razoável e muitas vezes a gente nem dá muita importância ainda, isso, como a tristeza ou alegrias repentinas, o surgimento de arrepios, formigamentos, dores ou doenças sem uma causa aparente. Pensamentos contraditórios e nem por isso aceitáveis. Ideias e soluções que aparecem de estalo para problemas difíceis, premonições e visões das almas das pessoas que já desencarnaram, que chamamos de pessoas que morreram, mortas. Assim, aquele que tem essa faculdade mais aflorada é que pode ser considerado médium. Não é um dom especial. Não é transferido de uma pessoa para outra e não conseguiremos desenvolver em nós a mediunidade sem que exista um compromisso. Então, não adianta querer ser médium. O médium, ele já reencarna com essa tarefa. Ele pode, ao reencarnar, não aceitar a tarefa, mas ele já vem preparado para isso, o corpo físico já vem preparado para isso. Por isso, por mais que desejemos ser um médium, por exemplo, psicográfico, que escreve mensagens dos espíritos, se nós não tivermos uma tarefa com esse tipo de mediunidade, nós não o seremos. Em razão disso, a mediunidade é acontecimento em nossa vida que deve desabrochar de forma espontânea para que possamos aproveitá-la de maneira satisfatória. É um compromisso que se assume. Um compromisso viável, sim, mas um compromisso difícil. Mas, se a mediunidade aparecer, não devemos recusá-la, pois nós estaremos perdendo grande oportunidade de evolução ou, em muitos casos, correndo o risco de ficarmos desequilibrados por não trabalharmos com as energias que são atraídas pela nossa sensibilidade. Por isso, a mediunidade é um assunto extremamente sério. Contudo,
há que se tomar muito cuidado no exercício da mediunidade. Por quê? Porque lidamos com os espíritos, e estes, sendo os próprios homens depois da morte, estes espíritos podem ser bons ou podem ser maus. E os maus não querem outra coisa a não ser a nossa infelicidade. Por isso não basta nessa atividade os bons propósitos, pois os maus são sempre muito ardilosos, mentirosos, sabem esconder, camuflar. É preciso, portanto, prévio e teórico conhecimento do que seja o mundo espiritual, mediunidade e quais as suas implicações. Parece que com essas palavras trazemos aqui um pouco de medo com relação à mediunidade, mas na realidade a intenção é dizer da seriedade que é o trabalho como médium. Porque atirando-nos diretamente à prática mediúnica, nós poderemos ser vítimas de processos obsessivos, ficando envolvidos pelos espíritos inferiores, o que é uma prática muito comum, pois vivemos num mundo ainda de expiações e de provas. O espiritismo, aí no caso falando especificamente de uma religião, o espiritismo possui a mais vasta e rica literatura sobre mediunidade, sendo o principal desses livros o livro dos médiuns, que é o segundo livro das chamadas obras básicas do espiritismo, da religião espírita, ensinando-nos essa literatura tudo que é de mais importante e básico para que o médium possa educar a sua faculdade, de modo que esta lhe seja útil e também útil para o próximo. Não é um conhecimento que pretendemos que seja trancado a 7 chaves, para que somente nós, espíritas, tenhamos o seu segredo. Não. Era o que acontecia no antigo Egito, onde era revelado somente aos iniciados. Pelo contrário, desejamos mesmo que todos tenham contato com essa informação tão importante, o que não significa, naturalmente, tornar-se espírita propriamente, pois a mediunidade é o interrelacionamento com os espíritos e é um fenômeno natural e atinge a todos nós, sem restrições, todos mesmo, independente da religião, independente da nossa condição sexual, todos nós podemos ter a mediunidade, trabalhar na mediunidade. A tarefa mediúnica mais intensa, principalmente aquela de contato com o público, em verdade não é uma tarefa para todos os médiuns. Por isso que, via de regra, as reuniões mediúnicas nos centros espíritas são fechadas, permitindo a entrada somente daqueles que já têm o conhecimento. Conhecimento, não que sejam melhores, mas que tenham o conhecimento. Por isso que não é aberta ao público, mas existem reuniões mediúnicas que são abertas ao público. Então, semelhante atitude medianímica de caráter público é penosa, difícil mesmo para os médiuns não amadurecidos o suficiente. O grande exemplo que nós temos é Chico Xavier, que trabalhava abertamente com a mediunidade perante milhares de pessoas, mas ele tinha todo o preparo para isso. É uma tarefa que não depende tanto da mediunidade em si, mas essa pública, né? Mas depende da têmpera do médium, do espírito do medianeiro, mais do que inclusive dos espíritos que se dispõem a colaborar com ele. Ou seja, é necessário, acima de tudo, o equilíbrio. Por esse motivo, não podemos indiscriminadamente incentivar o exercício ostensivo da mediunidade nos médiuns, ainda incipientes, nos medianeiros que apenas agora estão iniciando os seus primeiros passos na caminhada, que é muito longa. A tarefa mediúnica ostensiva, aquela que se expõe na cura, na pintura, na oratória, ela requisita do medianeiro um grau de renúncia e de sacrifício que, infelizmente,
Nem todos os companheiros candidatos ao serviço da benignidade com Jesus estão em condições de oferecer. Por isso que dentro do centro espírita, quando aparecem-nos algum amigo, algum irmão nosso, em que a gente percebe que a mediunidade está aparecendo aos poucos, nós sempre dizemos, conversamos, que é necessário que a pessoa estude e entenda o que é que está acontecendo com ele. Não vamos levá-lo diretamente para as reuniões mediúnicas. É necessário primeiro passar pelas reuniões de estudo. Estas nossas considerações vêm a propósito de muitos irmãos médiuns que anseiam por atividades mais amplas na casa espírita. Louvamos, claro, em todos eles a boa vontade e a reta intenção em colaborar com a difusão do Espiritismo, que revive na atualidade o Evangelho de Jesus. Entretanto, temos catalogadas centenas e centenas de medianeiros que se propõem a realizar semelhante atividade e nelas não logram perseverar mais do que algumas reuniões ou alguns poucos meses. O médium, o trabalho mediúnico, ele é para o restante da nossa reencarnação. Iremos trabalhar sempre enquanto tivermos forças para isso. Porque esses que não têm esse conhecimento logo se retraem, constrangidos por um sem número de problemas e obstáculos que vão aparecendo. Lembrando que somos cercados por espíritos que uns desejam o nosso bem, outros não desejam o nosso bem. Por isso que aqueles que não desejam o nosso bem ficam criando dificuldades. Carro que quebra, alguma discussão no ambiente familiar, atraso assim ou atraso de uma forma diferente, alguma coisa interessante que vai ter na televisão, enfim, vão aparecendo sempre pequenos obstáculos em que a pessoa não tem a força suficiente para entender que aquilo são situações que os espíritos colocam à nossa frente para nos testar. Por isso que eles se retraem constrangidos e não conseguem vencer os obstáculos. A tarefa mediúnica pode ser comparada a uma escada de infinitos degraus em que o médium que decide escalá-la precisa ascender passo a passo, não esquecendo que, para tanto, o concurso do tempo e o uso bem feito do tempo é indispensável. Pensemos nisso, estudemos esse assunto a fundo, porque o trabalho do médium é extremamente importante. Muito embora o médium seja um trabalhador, como todos os trabalhadores, mas ele tem o contato direto com o plano espiritual. Está mais aberto, então, às influenciações, daí a necessidade dos cuidados. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.